que a gente vai dar continuidade à nossa série. Então, nós estamos falando sobre esse tema, o Todo-Poderoso. E, pessoal, esse tema, ele é muito interessante para mim. Essa série tem sido muito interessante, muito gratificante de falar e de conversar com vocês, porque foi algo que eu aprendi no meu início da minha conversão. Logo quando eu comecei a ter um relacionamento com Jesus. Porque, como eu contei para vocês algum tempo atrás, quando eu me converti, eu não sabia todos os versículos decorados. Não sabia. Mas uma das coisas que eu sabia, né, e que trazia verdades ao meu coração para viver para a glória de Deus, é saber as características do Deus que nós cremos. Então a gente quer ajudar você a entender essas características para que num momento que você se sentir sozinho, você se lembre que Deus é onipresente. Ele está com você em todo o tempo. Se num momento você pensar, poxa, Arthur, né, parece que as coisas não estão dando certo, você possa confiar num Deus onisciente que sabe de todas as coisas, que sabe o que é o melhor para você. E aí isso, pessoal, foi me ajudando em muitos momentos da minha vida. Por exemplo, em momentos de crise de ansiedade, em momentos de dúvida, em momentos onde eu senti medo, essas verdades foram me ajudando a caminhar e a confiar mais em Deus, tá bom? Mas essa série também tem um texto base, pessoal. É um texto onde a gente falou aí, a gente motivou você a decorar, que é o texto de Jó, capítulo 42, versículo 5. Eu queria saber, alguém decorou, assim, ó, tá de bate pronto? A Cecília foi a primeira a levantar a mão assim, você corre aqui, rapidinho, não? Tá com vergonha? Não? Vai correr? Tá na ponta da língua? Corre aqui rapidinho então, sobe. Aplausos para Cecília, pessoal que tá vindo aqui com coragem para vir falar decoradinho o texto. Tá na ponta da língua? Tá. Porque a minha versão é diferente. Tudo bem, sem problema, mas tá na ponta da língua? Tá preparada? De verdade? Então, manda ver. Com meus ouvidos eu te ouvia, mas agora meus olhos te veem. Uau, aplausos para Cecília, gente. Muito bom. Show de bola. A versão da Cecília realmente está um pouco diferente, mas a ideia é a mesma. O texto diz, antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te vi com os meus próprios olhos. Tá? Então é um texto que fala da experiência de Jó com Deus. E a gente já tem aprendido sobre as características do nosso Deus. A gente já aprendeu sobre um Deus onipresente, que está conosco em todo o tempo. A gente já aprendeu sobre um Deus onisciente, que tem todo o conhecimento de todas as coisas. E hoje a gente vai aprender sobre um Deus onipotente. Tá? E o que é isso, Arthur? Calma que a gente vai te explicar. Mas uma pergunta que eu quero fazer para você, pessoal. Você já se sentiu sem controle de uma situação? Sabe, se você já passou por uma situação, por uma circunstância na sua vida, que você sentiu que não tinha controle nenhum. Já passou por isso? Já? Né? Eu passei várias vezes, tá? Eu vou dar um exemplo para você. Uma vez, eu estava na fila da montanha-russa, pessoal. Sabe aquela coisa do Hopi Hari lá, brinquedo da montanha-russa. Né? E aí, então, eu fui super animado ali para a montanha-russa. Porque, é um lugar divertido, de ação, de emoção. Só que, beleza, eu não tinha me lembrado que na montanha-russa tem aquele momento que ela vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo e vai subindo. Mas chega uma hora que o que acontece? Ela desce, galera. E ela desce com muita, mas muita velocidade. Uma velocidade incrível. E aí então vem um monte de curva, aí vem um monte de descida, e a única coisa que você faz é gritar, né? Aquela coisa, né? Então a única coisa que você faz é gritar. Por quê? Você está diante de uma situação que você não tem o controle. E aí o que você tem que fazer? Você tem que confiar no trilho, você tem que confiar que o brinquedo foi feito uma boa manutenção, você tem que confiar no cara que está lá controlando o brinquedo. Porque senão dá ruim, é uma situação que a gente não consegue controlar. Outra, por exemplo, no avião. Quando a gente entra no avião. Pessoal, a gente pilota o avião? Não. Né? A gente vê o caminho que o avião está fazendo? Não. A gente sabe como o avião funciona? Totalmente não. A gente sabe que ele voa. Como que funciona, como acontece, tudo, a gente não sabe. Então, o que a gente faz? A gente entra num avião, olha só que loucura. A gente entra num lugar, a gente coloca um cinto, a gente afivela o cinto e a gente faz o quê? Confia no piloto pra gente chegar no lugar que a gente quer tanto. Nosso destino. Mas, gente, é algo que a gente controla? Não tem como a gente controlar. A gente precisa confiar naquela pessoa que está ali conduzindo o avião. Outra situação que a gente não tem controle, quando a gente está indo para o médico. A gente está indo para o médico. Poxa, a gente ficou doente. Ficamos doentes. E aí a gente vai para o médico, a gente entende tudo que o médico está dizendo para a gente? Não. A gente entende todos os remédios que o médico passa para a gente? Não. Mas a gente não confia nele para poder melhorar? Sim, a gente acaba confiando. Então, é mais uma situação
que nós não temos o controle. E a gente vive várias situações assim. E pessoal, como a gente tem aprendido, Jó viveu uma situação semelhante. Porque Jó, ele perdeu tudo e não entendia o porquê que aquilo estava acontecendo. Mas o final da história, Jó descobre um Deus todo-poderoso. Jó descobre, né, que Deus ele tem poder para todas as coisas. Isso é onipotência. O que é onipotência, Arthur? Onipotência significa que Deus tem o poder, um poder para tudo. Então Deus tem todo o poder. Para ele, nada é impossível. Para Deus, nada é impossível. Então isso significa, né, que Deus ele pode todas as coisas. Há um texto na Bíblia, em Lucas, capítulo 1, versículo 37, que vai dizer o seguinte: para Deus, nada é impossível. Então, Deus tem o poder para tudo e Deus controla tudo. Nada foge do controle de Deus. Agora pensa aí, qual que é o seu super-herói favorito? Favorito, pensa aí. O meu é o Capitão América. Homem-Aranha, alguns. Hã? Homem de Ferro, Homem-Aranha lá, tá? Qual? Capitão América, igual o meu. Que mais? Capitão América, legal. Ninguém vai falar da DC, Mulher Maravilha, Superman, Batman. Pode falar lá do... Quem? Quem? Fala mais alto. Wolverine, legal, bacana. Mulher Maravilha, legal. Gente, agora deixa eu falar um negócio pra você. Junta todos esses super-heróis, todos esses superpoderes, e ainda assim, gente, tudo isso é pequeno perto do poder de Deus. Porque o poder de Deus não tem limite. O poder de Deus não tem limite. E isso foi algo que Jó precisou aprender. Lembra da história dele? Jó viveu sofrendo. Ele passou por muitas dificuldades. Ele teve muitas perdas, sofrimento, questionamento. Mas Jó teve uma experiência incrível com Deus. O que aconteceu para essa experiência incrível acontecer? Deus foi lá e teve um encontro com Jó. Deus falou com Jó. E ao invés de explicar o motivo para Jó, Deus mostrou de fato quem ele era. Deus mostrou para Jó o poder dele. Deus mostrou para Jó que ele tem o controle. É como se Deus tivesse chegado para Jó e disse assim: Jó, deixa eu te dizer algo, deixa eu te ensinar algo aqui. Jó, eu criei o mundo. Jó, tem várias histórias sobre a revelação do meu poder. Hoje a gente pode olhar para a Bíblia e ver muitas histórias onde Deus abriu o mar. Deus abriu o mar vermelho para o povo passar. Sabe? Histórias como Deus cuidando do Egito e ali fazendo grandes prodígios de milagres. Deus alimentando o povo no deserto. Deus curando muitas pessoas doentes. A Bíblia está cheia de história que conta sobre o poder de Deus. E conta em muitas outras histórias, elas são contadas através das nossas vidas até. Porque nós também estamos contando sobre o poder de Deus atuando na nossa vida. Então Jó, ele começa a perceber que ele não poderia entender tudo o que Deus faz pela lógica dele. Ele precisava entender que Deus era poderoso e sabia exatamente o que estava fazendo. Então Jó, ele se arrepende por ter questionado tanto. E na verdade agora ele escolhe, né, confiar totalmente em Deus. Então ao invés de ficar sofrendo, Jó tomou a decisão de confiar em Deus. Então chega um momento na Bíblia, lá em Jó 42:2. Então abre sua Bíblia aí comigo rapidinho. Jó 42, Jó capítulo 42, versículo 2. Amém? Quem achou aí? Eu vou aqui dos meninos aqui, ó. Chega aí, amigão. Corre aí. Vem ler aqui rapidinho. Vai rápido. Vai lá, vem aqui. Rapidinho, vem. Achou? Tem que ser rápido, gente. Senão eu vou passar. Vou passar para os meninos então, hein? Vou passar para os meninos. Achou? Vem aqui então. Corre. Rapidinho. Vem rápido. Tá preparada? Vamos lá, Yasmin. Então vamos lá. Isso aí, gente. Prestando atenção no que ela vai falar. Isso, 2. Eu conheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Show de bola, gente. Aplausos para Yasmin, pessoal. Show, Yá. Pode ir lá. Então, Jó, pessoal, reconheceu algo muito importante. Olha só o que a Bíblia diz, que Jó, ele reconhece. Então, Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas. Ou seja, para ti nada é impossível. E ninguém pode frustrar os seus planos. Então Jó percebeu que Deus tinha o controle de todas as coisas. Lembra na história? Jó perdeu dinheiro, Jó perdeu sua família, Jó perdeu a sua saúde, ele teve problema com a sua saúde.
Mas quando ele entende que Deus está no controle, pessoal, tudo, a Bíblia vai contar, foi restaurado. E foi restaurado tudo em dobro. Então Jó teve o dobro do dinheiro que tinha. A família de Jó cresceu o dobro do que ele tinha. A saúde de Jó melhorou de forma considerável, a ponto de ele ser exemplo para as outras pessoas, porque ele entendeu que Deus está no controle de todas as coisas. E essa é uma lição muito importante para nós, porque às vezes nós queremos uma resposta para tudo na nossa vida. Mas Deus está dizendo o seguinte: a única coisa que você precisa fazer é confiar em mim. Mesmo sem entender, confie em mim. E por que nós podemos confiar nele? Porque ele é onipotente, ele é todo poderoso e ele cuida de nós. Eu não sei se você já assistiu esse filme aqui. Esse filme chama Clique, tá? Quem aqui assistiu já? Já assistiram? Né? Muita gente assistiu? Mas deixa eu contar um pouquinho para você da história desse filme, tá bom? Existia um cara lá chamado Michael. E aí, então, esse cara, ele recebe um controle remoto mágico. Um controle remoto mágico. E esse controle permite com que ele pudesse avançar, pausar e pular até momentos da sua vida. Porque ele tinha o controle da sua vida, o controle do tempo. E no começo, ele acha aquilo incrível. Ele acha aquilo incrível. Por quê? Porque ele começa a pular as partes difíceis da vida dele e começa a ir para a parte alegre. Ele só queria viver a parte feliz. Ele queria só viver a recompensa. Mas ao longo do tempo, ele percebe que ao tentar controlar tudo, ele perdeu muitos momentos valiosos na sua vida. E ele não viveu a vida de verdade. Ele buscava promoção e acabou se perdendo. Ele buscava ser alguém supernotado, mas acabou sendo alguém esquecido. Mas Arthur, o que tem a ver com a onipotência de Deus? Na verdade, o que o Michael aqui queria nessa história, nesse filme? Ele queria ser onipotente. Ele queria ter o controle de tudo. Só que ele percebeu que, tendo o controle das coisas, as coisas não estavam indo muito bem. E aí, então, ele traz algumas verdades para que a gente possa aprender. E eu quero trazer algumas verdades para você e a gente aprender um pouco mais junto com aquilo que a Bíblia diz para nós. Então, 3 verdades sobre a onipotência de Deus. A primeira delas, pessoal, nem sempre entendemos o processo, mas Deus tem o controle de tudo. Sabe, nem sempre a gente vai entender o processo, mas Deus tem o controle de tudo. O que o Michael nesse filme quis fazer? Ele queria pular o sofrimento. Ele queria passar um momento de dor. Ele queria chegar logo no sucesso. Mas ao fazer isso, lembra? Ele perdeu muitos momentos importantes, como por exemplo, ele perdeu o crescimento do filho, ele perdeu o relacionamento da sua família, ele foi perdendo a sua saúde. Mas o que a gente pode aprender aqui? Porque muitas vezes nós queremos que Deus resolva tudo de forma rápida e do nosso jeito. Mas nós esquecemos que Deus é quem tem um plano perfeito para nós. É Deus quem quer cuidar da nossa vida. E o texto de Jeremias 29:11 vai dizer: porque eu sei os planos que eu tenho para vocês. É Deus que está dizendo: olha, eu sei os planos que eu tenho para vocês. E o texto continua dizendo: e são planos de bem e não de mal, para lhe dar o futuro pelo qual anseia. O que esse texto está nos ensinando? Esse texto está dizendo que Deus tem um plano incrível para a nossa vida. Mesmo quando as coisas não saem como a gente quer, Ele continua sendo bom. Deus continua no controle e sabe exatamente aonde Ele está guiando a gente, aonde Ele vai nos levar. Então esse versículo nos lembra que Deus ele não quer o nosso mal. Deus tem planos de esperança. Deus tem um futuro muito bom e cheio de propósito para a nossa vida. Então essa é uma das verdades que a gente precisa aprender. A segunda verdade que a gente pode aprender é essa aqui, ó. O poder de Deus não funciona como um controle remoto. O poder de Deus não funciona como um controle remoto, sabe? Por quê, gente? Porque o Michael, naquele filme, acreditava que ele poderia controlar a sua vida. Ele poderia controlar a sua história com um controle. Mas no final, ele percebe que aquele poder, que aquele controle, só fez mal para a vida dele. Não trouxe resultado positivo. E muitas vezes na nossa vida, a gente quer o controle. A gente quer guiar, a gente quer fazer as coisas segundo a nossa maneira. Só que a gente vai se perdendo. E a Bíblia está nos ensinando que Deus, sendo onipotente, Ele quer o melhor para nós. É como se Deus estivesse dizendo o seguinte: olha, me dá o controle. Deixa eu cuidar da sua vida, deixa eu cuidar da sua história. Eu sei o que é melhor para você. Eu sei as melhores escolhas. Eu quero que você viva, assim, os bons momentos. Mas eu também quero que você viva, assim, os momentos difíceis, porque nesses momentos difíceis você cresce. Você aprende, você se torna uma pessoa mais sábia. E eu gosto muito desse texto de Provérbios que diz o seguinte, Provérbios 6:9.
O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem de Deus, vem do Senhor. Então esse texto, o que ele nos ensina? Esse versículo está dizendo que a gente pode planejar, que a gente pode pensar no nosso futuro, mas o final, quem sabe o que é melhor para nós, é Deus. Eu lembro que na minha história, eu queria ser jogador de futebol. Eu queria muito ser jogador de futebol. Sabe, era o meu sonho ser jogador. Eu fiz planos para uma carreira jogando futebol. Só que o que Deus fez ao longo do tempo? Ele foi me mostrando que não era essa a história para mim. Não era esse o plano de Deus, o plano dele para mim. O plano dele para mim era outro. E, gente, eu digo para você que o plano de Deus para minha vida foi muito melhor do que ser jogador de futebol. Muito. Eu sou muito mais feliz agora do que jogando futebol. Eu sou muito mais feliz estando com vocês e ajudando vocês a ter um relacionamento com Jesus do que jogando futebol. Só que naquela época eu entendia isso? Não. Mas hoje eu posso olhar e dizer para você que os planos de Deus, eles são perfeitos. Os planos de Deus, eles são bons. Então a gente pode sonhar, a gente pode planejar, mas acima de tudo, a gente precisa confiar que Deus sempre vai ter a melhor direção para a nossa vida. E terceiro, a onipotência de Deus nos dá segurança, não controle. A onipotência de Deus nos dá segurança, não controle. No filme, o Michael ele queria ser dono do tempo, mas isso fez com que ele desperdiçasse o tempo da sua vida. E no final, pessoal, ele percebe que ter o controle não é o mais importante. O que é mais importante é viver cada momento da vida com propósito. Cada momento da sua vida com propósito. Então a boa notícia é que Deus, sendo onipotente, ele já está com tudo sob o controle. Ele não nos dá o controle, mas ele nos convida a confiar nele, sabendo que o poder dele está agindo em nós e em nosso favor, fazendo com que a gente viva os melhores dias da nossa vida. E Deus, pessoal, é poderoso, muito poderoso, porque Deus ele não precisa soltar um Kamehameha. Deus ele não precisa criar uma Genkidama ou um superpoder para poder, então, lá liberar e aí a coisa acontecer. Deus ele não precisa dar um estalar de dedos ou falar um feitiço mágico para as coisas acontecer. Não. Não. Deus é muito mais poderoso do que isso. Deus ele precisa só dar uma palavra para tudo acontecer. Uma palavra. E às vezes até nem precisa de uma palavra, só num pensamento. Ele faz tudo acontecer. Porque ele é poderoso. Olha só o que o texto de Hebreus 1:3 diz, que o Filho irradia a glória de Deus. Ou seja, Jesus mostra quem Deus é. Ele expressa a forma exata do que Deus é. E com sua palavra poderosa, ele sustenta todas as coisas. Sabe o que isso significa? Significa que Deus tem o poder para sustentar tudo. 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 Pensa aí no sol. Gente, a gente consegue olhar para o sol por muito tempo? É difícil. É muito difícil olhar para o sol todo o tempo. Sabia que o sol é bem pequeno perto de quem Deus é? E olha que a gente não consegue olhar para o sol. A gente não consegue. E o sol é fichinha para Deus, porque foi o próprio Deus que criou. Sabe, e o sol, gente, ele falha em algum momento da nossa vida? Por exemplo, a gente acorda um dia e fala assim, hoje não vai ter sol. Tipo assim, o sol não vai existir, o sol não vai nascer. Não, o sol está lá todos os dias. Pode ser que tenha algum dia que uma nuvem fique sobre ele. Fica um dia nublado. Mas a gente tem certeza, todos os dias, que o sol vai nascer pela manhã. A gente tem certeza que o sol vai nascer para dar vida às plantas, o sol vai vir para aquecer a terra, o sol vai vir para aquecer o nosso coração. O sol vai vir, mas o sol é uma criação de Deus. A Bíblia vai contar que Deus ele segura o universo. A Bíblia vai contar que Deus mantém tudo no mundo em perfeita ordem. E o mais legal, gente, de observar essas coisas, que Deus, ele está cuidando de nós. Então, se Deus tem poder para sustentar o mundo inteiro, com certeza, ele tem poder para cuidar da minha e da sua vida e das nossas preocupações. Deus tem poder para tudo isso. Então, a onipotência de Deus, em primeiro lugar, ela nos ensina que Deus tem o poder sobre tudo. Nada acontece sem que Deus saiba. Então, quando você passar por um momento de insegurança ou um momento de medo, por exemplo, uma prova difícil, ou uma conversa difícil que você precisa ter com alguém, ou até mesmo uma mudança inesperada.
Poxa, você mudou de cidade, você mudou de escola, você mudou de uma situação que você estava confortável, você foi para uma situação que você fala assim, ai meu Deus, e agora? Você fica com medo. Saiba, lembre-se, Deus já sabe de tudo e nada foge do controle dele. Outra verdade que você pode se lembrar sempre, nada pega Deus de surpresa. Nada pega Deus de surpresa. Sabe, Deus não está lá, tipo, esperando, daqui a pouco acontece algo, ele fala assim, meu Deus, olha isso. Não, Deus ele não é pego de surpresa. Deus ele tem o conhecimento de todas as coisas. Então, às vezes, vai acontecer situações na sua vida que você não espera. Assim, você que foi pego de surpresa. Que você não imaginava que ia acontecer. Às vezes, por exemplo, um jogo que você treina muito. Você treina muito para ganhar o jogo e vai lá e acaba perdendo o jogo. Calma, a vida não acabou aqui. Ou, por exemplo, um amigo que você tinha e esse amigo se afasta. Ou os seus planos mudam, você queria fazer algo e aí dá tudo errado. E aí você tem que mudar todos os planos e fazer diferente. Calma. Às vezes a circunstância pegou você de surpresa. Mas lembre-se que Deus está no controle de tudo. Nada foge do controle de Deus. E uma das coisas mais importantes que a gente precisa se lembrar, podemos confiar na soberania de Deus. A gente pode descansar na soberania de Deus. A gente não precisa se preocupar quando a gente se lembra que Deus cuida de nós. Então, quando você tiver uma preocupação muito grande, por exemplo, eu sei que tem muita gente que fica preocupado quando vai apresentar ou falar em público na escola. Aquela coisa de falar em público. Ou, às vezes, com um problema na família. Você fala assim, Arthur, minha família está indo de mal a pior. Meu pai só briga com a minha mãe só briga com meu pai. Arthur, meus pais estão divorciando. Arthur, a situação está difícil. Eu não consigo lidar com meu irmão em casa. Ai, Arthur, você não tem ideia, eu estou de castigo porque eu menti. E várias outras situações e problemas na sua casa. Às vezes vão fugir do controle. Às vezes você vai ter crise de ansiedade. Crise do pânico. Vão ter situações que vocês vão lidar com isso. Mas você pode se lembrar sempre, sempre, que há um Deus poderoso que está cuidando de você. Isso vai ajudar você a buscar ainda mais a vontade de Deus. Então, antes de dormir, pessoal, ao invés de se preocupar com o dia seguinte, fala com Deus. Fala com Deus, vai dormir e fala assim, Deus, olha, as preocupações do meu coração são essas, eu estou passando por essa dificuldade, eu estou passando por isso, conta para Deus. Outra coisa que você pode fazer, e que eu desafio você, escolhe um versículo bíblico sobre a confiança em Deus. Escolhe um versículo. E aí você coloca lá no plano de fundo do seu celular, você escreve no seu caderno da escola, você pega post-it e cola no seu quarto, para que você possa se lembrar desse versículo todos os dias. Eu tenho um versículo que está colado na minha geladeira, está colado na minha casa, que é o versículo de 1 Pedro 5,17, que vai dizer o seguinte, lancem sobre ele as vossas ansiedades, e ele cuida bem de vocês. Gente, eu me lembro desse versículo todas as vezes, todos os dias da minha vida, que eu preciso lançar sobre Deus as minhas preocupações, as minhas ansiedades, porque daí então eu posso ficar tranquilo, sabendo da onipotência de Deus, que Ele cuida bem de mim. E um exemplo final, aqui para vocês. Imagina aí um bebê, um bebezinho bonitinho, cuticute, aquela coisa toda fofa, né? Você já foi um bebê, você já foi um bebê. Agora imagina um bebê nos braços de uma mãe. Bebê nos braços de uma mãe. Ali o bebê entende alguma coisa que está acontecendo? Não, ele não entende nada. Ele não entende nada. Mas ele tem uma certeza de que nos braços da mãe dele, o que ele está? Ele está seguro. Ele está protegido. Porque é alguém que ama, que cuida. É assim que Deus cuida de nós. Jó precisou aprender que ele, por ele mesmo, a vida dele não ia dar certo. Mas quando ele confiou a vida nas mãos de Deus, quando ele viveu sob o cuidado das mãos de Deus, tudo na vida dele deu certo. Então nós precisamos aprender isso. De que se nós estamos nos braços de Deus, vivendo um relacionamento com Ele, estando nas mãos dEle, num relacionamento com Cristo, podemos ficar tranquilos que Deus está cuidando bem de nós. Eu gosto muito dessa frase de Lutero que diz o seguinte, não há um só momento em que Deus não esteja cuidando de nós. Seu poder não apenas governa o mundo, mas também envolve a nossa vida com graça e com amor. Deus está cuidando de nós em todo o tempo. Então, para refletir e praticar, primeiro, Deus tem o controle de tudo. Nada foge do controle de Deus. Segundo, mesmo quando a gente não entende, a gente pode saber e ter confiança de que Deus está agindo para o nosso bem. Mesmo quando nós não entendemos,
Deus está agindo para o nosso bem. E último, Deus não nos prometeu uma vida sem desafios, mas prometeu que sempre estará no controle. Sempre. Apocalipse 1:8 vai dizer assim que Deus, ele é o alfa e o ômega. Deus é o princípio e o fim. Em Deus começa tudo e em Deus termina tudo. Então que isso nos ensina? Ensina que a nossa vida está guardada num Deus que tudo pode. Então desde o momento que você nasceu, até o momento que um dia nós estaremos com Cristo, nós estaremos morando no céu, vivendo com Ele, Deus está cuidando de nós. Até porque a Bíblia vai dizer que Ele é aquele que virá. Ele é aquele que cuida bem de nós. A Bíblia vai dizer que Ele é o Todo-Poderoso. Deus é o Todo-Poderoso. E eu queria convidar você a fechar os seus olhos rapidinho. Feche seus olhos rapidinho, eu quero orar junto com você. Mas eu quero primeiro convidar você a confessar a Deus. Em primeiro momento, confessar assim: Deus, me perdoa. Porque muitas vezes eu desejo ter o controle da minha vida nas minhas mãos. Eu quero que as coisas sejam do meu jeito. Eu quero que as coisas aconteçam e façam da minha maneira. Porque eu acho que da minha maneira é a melhor. Primeira coisa que eu quero convidar você é pedir perdão para Deus. Assim, Deus, me perdoa, porque muitas vezes eu quero segurar o controle. Mas agora eu estou entendendo que o Senhor é quem precisa ter o controle. E diante dessa onipotência de Deus, sendo Ele todo-poderoso, eu quero convidar você a fazer algo diferente hoje. Se Ele é o todo-poderoso, nós precisamos ante dele, ter uma atitude de rendição. Uma atitude de entrega. E essa atitude de entrega agora, se você entende que Deus é o seu Senhor e Salvador, de que Deus é todo-poderoso e que é dele que você precisa para viver, eu gostaria de convidar você a ir no seu lugar mesmo, a ficar de joelhos, diante da presença desse Deus tão poderoso. Se essa é uma verdade que você entende, e você fala assim: Arthur, eu quero viver por esse Deus todo-poderoso, eu quero convidar você agora a se render, a se ajoelhar e a orar assim: Deus, me perdoa. Me perdoa por ser um pecador, me perdoa, Deus, por querer tomar o controle da minha história. E peça para Deus, agora, numa conversa com Ele aí no seu cantinho, é você e Deus agora. Peça para Deus assim: Deus, me ajuda a confiar no Senhor. Me ajuda, Deus, a entregar a minha vida ao Senhor. Me ajuda, Deus, porque muitas situações na minha casa, no meu lar, elas são difíceis. Situações na escola são difíceis. Eu lido com ansiedade, eu lido com preocupação, eu lido com muitos pecados no meu coração que muitas vezes me afastam de Ti. Está na hora agora de você confessar a Deus e pedir a ajuda dEle. Porque nós temos aprendido que Ele está conosco todos os dias. Nós temos aprendido que Ele sabe o que é melhor para nós, porque Ele tem todo o conhecimento. Mas nós temos aprendido hoje que Ele é o Todo-Poderoso e tem poder para mudar a nossa história. E eu vou orar junto com você agora. Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia. Muito obrigado, Pai, pela vida de cada pré-adolescente que está tomando uma decisão de se render ao Senhor, que está tomando a decisão de entregar de fato o controle da sua história, o controle da sua vida nas Tuas mãos. Eu sei, Pai, que muitas vezes em nossa vida a gente quer controlar, a gente quer que as coisas sejam do nosso jeito, a gente quer que as coisas sejam do nosso modelo, a gente quer que as coisas elas funcionem da nossa maneira. Mas a gente sabe, Pai, que muitas vezes, quando nós tentamos fazer dessa forma e viver dessa forma, os nossos planos se frustram. A gente só colhe tristeza, a gente só colhe consequências do pecado, a gente só colhe dor. Mas a gente quer, Pai, aproveitar esse tempo de vida que o Senhor nos dá para vivermos com um propósito de Te glorificar, de Te honrar e de mostrar para todos que o Senhor é poderoso. Mas nos mostra, Pai, em nosso coração esse poder. Nos faz, Deus, entender o quanto o Senhor de fato está presente e é poderoso para cuidar dos nossos corações. É isso que nós Te pedimos, ó Pai. Nos ajuda a permanecer firmes diante de Ti. Nos ajuda, Deus, a estar sempre sendo cuidados pela Tua boa mão, sendo cuidados pelo Teu poder. É isso que nós Te pedimos. Em nome de Jesus, amém.